E não é clickbait o título desse vídeo, pessoal. Existe realmente uma tecnologia desenvolvida no Brasil, com patente registrada desde 2016, capaz de fazer um avião absorver o sinal de radar ao invés de refletir ele de volta. É basicamente aí, né, o princípio por trás de qualquer tinta furtiva usada em caças de última geração. E o que pouca gente sabe também é que o Brasil já domina os materiais base, né, para essa tecnologia há algumas décadas, pessoal. E eu vou mostrar para vocês como esse projeto nasceu aqui no Brasil e o que a gente já sabe sobre ele, e também vou dar minha opinião, né? Porque eu acredito que se o Brasil usasse melhor seus próprios elementos e minérios e tudo mais, né, para escalar esse tipo de material aí, poderíamos ter o que há de melhor em furtividade dentro da nossa própria defesa, tá? Então, antes de começarmos esse vídeo interessantíssimo hoje aqui, eu pediria a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês, ativem também o sino para receber os próximos conteúdos. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que temos nosso Pix aqui ao lado. Se quiserem colaborar com qualquer valor, vai ser de suma importância aqui no canal, tá, pessoal? E também, se quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa, vamos responder em vídeos posteriores aqui do canal. Então, vamos a esse vídeo. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, mantém desde 1998 um programa de pesquisa em materiais absorventes de radiação eletromagnética, batizado aí internamente, né, de MARE. Em janeiro de 2016, o Instituto obteve uma carta de patente para um processo de pintura furtiva capaz de converter, né, a energia eletromagnética emitida por radares inimigos em energia térmica, dificultando aí a identificação das aeronaves. E isso é um processo, né, que existe em todas as aeronaves furtivas hoje em dia, basicamente. Eles recebem essa energia eletromagnética e convertem em energia térmica, né? Ou seja, absorvem aquele radar, aquele sinal, ele não retorna. Bom, então deixa eu te explicar aqui mais ou menos o princípio físico por trás disso, porque parece complicado, né? Mas a lógica é simples de entender, pessoal. Então, um avião comum reflete a onda de radar de volta para a antena que a emitiu, certo? E é exatamente esse eco que aparece na tela do operador como um ponto ali, tá, no radar. A tinta furtiva faz outra coisa. Ela absorve a onda que chegou, eletromagnética, e transforma ela em calor, basicamente. Ao invés de deixar que ela reflita de volta, que ela bata e reflita, ela absorve, tá? Então, sem esse eco voltando, o radar simplesmente não enxerga, né, o alvo. Basicamente do mesmo jeito. Então, ele vê de forma diferente o alvo, justamente porque ele não recebe de volta o sinal. E o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio basicamente empregado em uma aeronave, como, por exemplo, o F-117 americano, aquele avião triangular lá, que parece um OVNI e tudo mais, bem, bem interessante. Vou deixar uma foto dele aqui ao lado para vocês verem. Então, esse avião aqui tinha um tipo de tecnologia desse tipo na tinta dele, tá? Ele absorvia de forma diferente, tá? Claro que tem outros fatores que deixam o avião mais furtivo, mas essa era uma das principais também. A pesquisadora, né, que liderou o projeto com uma equipe de aproximadamente 30 profissionais, destacou que são poucos os países do mundo que dominam esse tipo de tecnologia, justamente, claro, né, porque ela é usada para garantir a soberania, né, e muitos mantêm segredo aí absoluto. Então, França, Inglaterra, Japão e os Estados Unidos, né, desenvolveram essas técnicas próprias, vamos dizer assim, para conseguir o mesmo resultado, mas as informações seguem restritas em todos eles, basicamente. Então, os países que querem esse tipo de tecnologia têm que criar realmente do zero mesmo ali com o que tem. E o Brasil não ficou de fora desse grupo restrito aí. O material desenvolvido, né, pela Mare já foi testado em condições reais mesmo, na aeronave AT-26, né, Chavante, validando aí meio que o funcionamento fora do ambiente controlado do laboratório. Então isso mostra aí, pessoal, que não é só uma teoria de artigo científico brasileiro, né? É uma tecnologia aplicada de verdade a um avião brasileiro, o que já aconteceu, pessoal. Isso é muito, muito bacana. Mostra que a gente tem capacidades que a gente às vezes nem imagina, mas a gente tem praticamente todos os materiais mais importantes aqui dentro, principalmente, né, materiais de terras raras, que provavelmente são os materiais aí mais usados nesse tipo de tinta e tudo mais, né? Eu acho que o nióbio já foi dito que é um dos materiais importantes para esse tipo de tecnologia também. Tecnicamente, né, o maré é preparado com materiais à base de ferritas, que são óxidos basicamente de ferro, né, além de partículas de carbono e polímeros condutores. Essas combinações é que são usadas, né, nas fábricas de tintas, borrachas, compostos com fibra de carbono e também absorventes, né, híbridos. E, claro, com aplicações, né, nos setores aeronáuticos, telecomunicações e defesa,
e com certeza utilizam ali alguns tipos de materiais, né, mais de terras raras, né, e tudo mais, nesse tipo de tinta específica aqui, e a gente obviamente não vai saber exatamente quais estão utilizando, por segredo mesmo, né, de defesa. Bom, e o resultado prático desse tipo de material é bem concreto, aparentemente, aí. O Mari consegue diminuir a seção reta do radar, né, o famoso RCS, né, dos aviões de caça, em até 10 decibéis por metro quadrado. Isso é eficaz, né, contra a maioria dos radares atuais, pessoal. Maioria, que operam geralmente entre 8 a 12, né, gigahertz, a chamada aí banda L e J, né, da OTAN, que eles usam lá. Então, eles cobrem basicamente aí 80 a 90% dos sistemas de detecção de uso hoje, certo? Então, ele é um tipo de material que serviria perfeitamente para a maioria dos radares, resumindo, né? Claro, existem alguns radares mais desenvolvidos hoje em dia, principalmente dos Estados Unidos e da China. A gente também tem algumas. Eu sei de alguns exemplos, por exemplo, de radares chineses que já são feitos para detectar aviões furtivos, mas são muito poucos ainda no mundo, pessoal. Muitos poucos países que têm essa tecnologia, né? A gente serviria bastante aqui, no geral, na defesa do mundo de hoje, tá? E o projeto, aparentemente, não parou no Chavante, nem ficou restrito à Força Aérea. A Marinha do Brasil também investiga o uso de placas eletrosféricas, né, de maré, com uma perspectiva de aplicar esse investimento em meios navais, né, aumentando aí a furtividade contra detecção por radar em navios de guerra, né, e também dentro da mesma lógica de poder reduzir, né, a assinatura eletromagnética da plataforma de forma geral. Então, talvez, quem sabe, usar aí na fragata Tamandaré, alguma coisa do tipo, essa tinta, isso já vai adiantar muita coisa. Outro ponto interessante que eu resolvi trazer hoje aqui no canal para vocês sobre essa questão, né, é que tem um contexto internacional que reforça o quanto essa tecnologia é realmente valiosa, pessoal. Em 2026, principalmente. Portugal anunciou avanços recentes, né, no material à base de grafeno com o mesmo objetivo, né, absorver radiação eletromagnética e reduzir a detecção de drones e aeronaves militares por radar. Isso mostra que o mundo inteiro está meio que correndo atrás, né, desse tipo de solução, e o Brasil não está começando do zero. Isso é bem interessante nessa corrida aí, porque o Brasil já tem quase 30 anos de pesquisa acumulada nessa área específica. Alguns países estão começando agora, né, e também sim muitos elementos que o Brasil já tem em casa, né? Então isso deixa a gente um pouco na frente, sim, nesse caso aqui. Enquanto isso, o Brasil também é o maior produtor mundial de nióbio, controlando cerca de 90% das reservas globais conhecidas, né, desse elemento aí. Então, o nióbio é um metal refratário, né, que resiste a temperaturas extremas sem deformar, e sua capacidade de melhorar ligas metálicas, mesmo em quantidades mínimas, já o torna indispensável para a indústria moderna, né, atual. Então, todo mundo quer o nióbio, isso é bem óbvio, incluindo, né, pesquisas voltadas aos novos materiais nanoestruturados, né, de alto valor agregado, né? Então, assim, o nióbio é de suma importância, né? E nós temos uma reserva absurda, e com certeza mais para frente, pessoal, a gente vai ver uma guerrinha, vamos dizer assim, né, comercial ali se formando em torno desse elemento, tá? Conforme ele for sendo utilizado em outros países do mundo e tudo mais, e os tipos de estruturas forem sendo criadas. Bom, pessoal, para mim, essa combinação entre o conhecimento já acumulado no mar e a riqueza mineral que o Brasil tem em mãos, né, representa aí uma oportunidade que a gente ainda não está aproveitando no tamanho que poderia, na minha visão, pessoal. Pensa bem, é só vocês pensarem de maneira mais ampla, né? O Brasil já domina desde 2016, né, depois foi patenteado, né, a patente de um processo aí de pintura furtiva funcional mesmo. Foi testado em aeronaves reais aqui no Brasil e tudo mais. Ao mesmo tempo, nosso país tem a maior reserva de nióbio do planeta, que é um material estratégico que já está sendo estudado no mundo inteiro, né, justamente para aplicações de próximas gerações, né, de materiais avançados, pessoal. Então, se o Brasil conseguisse realmente conectar, né, essas duas pontas aí, o conhecimento técnico que a gente já adquiriu nesse projeto do MARE com a matéria-prima estratégica aqui do Brasil, a gente sabe que a gente tem abundância, né? Tanto que outros países estão olhando muito para o nosso território aqui, olhando as terras raras e tudo mais, né? Poderíamos escalar, sim, com essa tecnologia de um jeito que nenhum outro país aí conseguiria, pelo menos, replicar, né, tão facilmente, de maneira tão rápida, né? Porque ninguém mais, basicamente, tem esse volume de reserva mineral, mesmo concentrado, que o Brasil tem. Esse é um fato, né? Isso não é só uma vantagem tecnológica, na minha visão,
é uma vantagem aí de cadeia de produção mesmo inteira, assim, do minério até o caça pintado, tudo dá para fazer no Brasil, basicamente, né? Então isso é bem interessante. Ao invés de, sei lá, depender de importar um insumo estrangeiro de fora e desenvolver o material furtivo, né, de ponta, o Brasil poderia caminhar, né, para um ciclo completo desse material aí nacional do início ao fim, né? E é exatamente esse tipo de integração entre a riqueza natural e o conhecimento científico que, na minha visão, na minha opinião, né, poderia realmente colocar o Brasil entre os países que realmente dominam a furtividade de verdade, né? Pelo menos, só não existe furtividade completa, não existe isso. Não invisibilidade, né? Não existe. Mas a furtividade é o mais próximo possível, né, disso, e não só entre o Brasil poderia estar não só entre os países que testaram no laboratório, mas que aplicaram realmente, né? E já aconteceu, né? Uma patente, pelo menos aí, é um caminho. O projeto Maré já rendeu aí diversas publicações técnicas em conjunto entre o IAE e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? E também o Instituto de Pesquisa da Marinha, mostrando que esse conhecimento já circula entre diferentes braços das Forças Armadas Brasileiras e não fica restrito a um único laboratório isolado, né? Então, é legal ver essa transição entre as forças, né? Desse tipo de tecnologia, desse tipo de projeto aqui, que todo mundo tende a se ajudar ali. E para a pergunta que eu sempre deixo para vocês aqui no final do vídeo, quem não me conhece ainda, eu sempre deixo uma perguntinha aqui no final do vídeo para vocês que chegaram aqui. Já vou agradecendo muito que chegaram ao final do vídeo, pessoal. Você acha que o Brasil deveria investir mais forte em conectar sua riqueza mineral com desenvolvimento tecnológico, né, furtivo próprio? Ou você acha que esse tipo de projeto aí ainda está longe demais de virar realidade, né, num caso realmente nacional ou num briefing, quem sabe, né? Então deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, isso ajuda muito aqui o canal, pessoal. Eu leio todos os comentários de vocês, desde que tenham muito respeito, né? Eu vou estar sempre respondendo lá, curtindo. Lembrando que eu sou entusiasta no meio militar, então eu estou falando de entusiasta para entusiasta, por isso que talvez esse canal seja tão interessante, tá, pessoal? Então é isso. Se gostaram do vídeo, por favor, curtam aqui para nos ajudar. Se inscrevam também no canal, né, pessoal? Se não se inscreveram ainda abaixo, nos ajuda a chegar na meta de 20 mil inscritos. Vai ajudar muito aqui no Esfera Militar. E se gostaram do vídeo, é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo.